Olá, Vitor Ferreira, caminhando com Cristo, a nossa reflexão para essa sexta-feira. Como nós dissemos na quinta-feira, estamos entrando no livro de Daniel e falamos da relevância desse livro. Então, nós vamos fazer um pouco diferente do que tivemos feito até agora. Na quinta-feira, fizemos um repasse geral sobre o livro, mas vamos estudar alguns capítulos e só para você ter uma ideia, possivelmente hoje vamos ficar adstritos ao capítulo 1. Daniel levado à Babilônia, Especialmente para os últimos dias, e são os dias que nós estamos vivendo, devemos ler e estudar o livro de Daniel. Devemos relembrar ponto por ponto a história dos reinos ali representados. Contemplar os estadistas, concílios, poderosos exércitos e verificar como Deus atuou para abater o orgulho dos homens e lançar a glória humana ao pó. Exatamente. Somente Deus é representado como grandioso. Na visão do profeta, Deus é visto derrotando um grande governante e colocando outro em seu lugar. Ele é revelado como monarca do universo, prestes a estabelecer seu reino eterno. O ancião de dias, o Deus vivo, a fonte de toda sabedoria, o governador do presente, o revelador do futuro. Devemos ler e compreender quão pobre, quão frágil, quão efêmero, quão errante, quão culpado é o homem em exaltar sua alma vaidosamente. No versículo 1 diz lá: no terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. No versículo 5, então levou os jovens cativos, tá certo? E no versículo 5, o rei determinou para eles uma provisão diária do alimento do rei e do vinho que ele bebia. Assim seriam alimentados por 3 anos, para que, ao fim desses pudessem estar diante do rei. Então, a comida da mesa do rei foi ofertada a Daniel e seus amigos. Logo no princípio de sua carreira, veio-lhes então uma decisiva prova de caráter. Fora determinado que eles comessem o alimento e bebessem o vinho que servia à mesa do rei. Nisso, o rei pensava dar-lhes uma expressão do seu favor e sua solicitação pelo bem-estar deles. A coisa é tão séria que no verso 7, o rei muda o nome dos personagens, Então, Daniel, o nome de Beltesazar, e a Ananias, Sadraque, e a Misael, Mesaque, e Azarias, Abednego, Ele determinou aos eunucos, a quem o príncipe dos eunucos deu nomes, Ora, eles estavam entre os filhos de Judá, eram Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Passaram a ter outro nome, Os nomes foram mudados para tentar influenciar o caráter daqueles jovens. O rei não compeliu os jovens hebreus a renunciarem sua fé em favor da idolatria, mas esperava alcançar isso gradualmente. Então vou mudando o nome, vou dando alimento que a gente come aqui e tudo mais. Os nomes de Daniel e seus companheiros foram mudados para nomes que representavam divindades caldeias. Grande significação era atribuída aos nomes dados pelos pais hebreus a seus filhos.
Frequentemente representavam traços de caráter que os pais desejavam ver desenvolvidos no filho. Ou seja, a mudança de nome tinha um pretexto aí muito maligno, né? No verso 8, olha o que diz Daniel. Porém, Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse, né? Daniel, ele poderia fingir, né, que aceitava e não fazia, mas o simples fato dele fingir, ele estaria violando uma lei divina, né? Como uma porção do alimento era oferecida aos ídolos, o alimento da mesa do rei era consagrado à idolatria. E quem deles participasse seria consagrado e considerado como estando a oferecer homenagem aos deuses babilônicos. A tal homenagem e tal lealdade de Daniel e seus companheiros a Jeová lhes permitiu, né, que tivessem condições de não participar desse evento, né? Ou seja, era proibido para eles. A simples simulação de haver comido o alimento ou bebido o vinho seria uma negação de sua fé. Proceder assim iria enfileirar-se ao lado do paganismo e desonrar os princípios da lei de Deus. Por muito menos, quantos de nós negamos, entre aspas, o Senhor? É no trabalho, é no dia a dia, deixa passar e tal, né? Então, nesse versículo mesmo, nós poderíamos tirar em proveito que um passo errado teria levado a outro. Era só dar um passo desse, um passo errado, leva a outro. Uma mentira, leva a outra, que vai levando, né? Tivessem eles, né, se comprometido com o erro neste caso, rendendo-se à pressão das circunstâncias, porque havia uma pressão, e este abandono do princípio ter-lhes-ia enfraquecido o senso do direito e sua capacidade de aborrecer o erro. O primeiro passo errado ter-los-ia levado a outros, de maneira que, cortada sua ligação com o céu, eles seriam varridos facilmente pela tentação. Então tomaram uma decisão inteligente, pediram prazo e garantiram isso com o cumprimento e obediência a Deus, né? Daniel sabia dos efeitos da dieta oferecida pelo rei sobre sua vida espiritual, né? Os pais de Daniel haviam-no educado na meninice nos hábitos de estrita temperança, que o comer ou beber exercia influência direta sobre sua natureza física, mental e moral, e que ele era responsável diante de Deus por sua capacidade. Obviamente, no versículo 9 do capítulo 1, olha o que diz: ora, Deus havia trazido Daniel ao favor e terno amor com o príncipe dos eunucos. Este oficial, né, viu em Daniel bons traços de caráter, viu que Daniel tentava ser gentil e prestativo, que suas palavras eram respeitosas e corteses, e suas maneiras possuíam a graça da modéstia e humildade. Foi o bom comportamento do jovem que conquistou o favor do príncipe. Daniel não buscou justificativas, né? Ele foi direto ao assunto, né? Depois, vemos aí no versículo 10, né? E o príncipe dos eunucos disse a Daniel: eu temo o meu senhor, o rei, que determinou o teu alimento e a tua bebida, pois por que deveria ele ver nas vossas faces pior aparência do que nos jovens que são do seu tipo? Então vós me faríeis arriscar a minha cabeça diante do rei, né? Porque na cabeça, né, do príncipe dos eunucos, eles não tendo a alimentação que ele entendia como saudável, né, do rei,
ele poderia ficar mais fragilizado do que os outros, né? Então, isso é muito interessante, né? No versículo 15, ao fim de 10 dias, os seus semblantes aparentavam mais belos e mais gordos na carne do que os de todos os jovens que comeram a porção de alimento do rei. Então, ficou provado lá que a alimentação era muito interessante, né? Ao dar esse passo, Daniel não agiu precipitadamente. Ele sabia que quando fosse chamado para comparecer perante o rei, as vantagens de um viver saudável seriam aparentes. A causa seria seguida pelo efeito. Muito interessante, né? Já no versículo 17, quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento e habilidade em todo o aprendizado e sabedoria. E Daniel tinha entendimento de todas as visões e sonhos, né? Quando os 4 jovens hebreus estavam sendo educados para a corte do rei da Babilônia, não pensavam que a bênção do Senhor fosse um substituto para o árduo esforço que deles era exigido. Foram diligentes nos estudos, posto que compreenderam que pela graça de Deus, única e exclusivamente pela graça de Deus, seu destino dependia de sua própria vontade e ação. Eles deveriam utilizar todas as habilidades no que viessem a realizar, e mediante o esmerado e severo esforço de suas faculdades, deveriam aproveitar ao máximo suas oportunidades de estudo e trabalho, né? Então, você pode verificar aí, né, que Daniel e seus 3 companheiros tinham uma obra especial para fazer. Apesar de terem sido grandemente honrados nesse trabalho, eles não se exaltaram em nenhum aspecto. Eram sábios, sendo hábeis tanto em questões seculares como em questões religiosas. Estudaram a ciência sem se tornarem corrompidos. Isso é muito difícil, né? Os mais sábios que os sábios, é o capítulo 1, no verso 19. E o rei conversou com eles, e dentre todos eles não achou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, eles permaneceram diante do rei, né? Ou seja, os mais sábios que os sábios. Na corte de Babilônia estavam reunidos representantes de todas as terras, homens do mais alto talento e mais ricamente dotados com dons naturais e possuidores de cultura mais vasta que o mundo poderia oferecer. Não obstante, entre todos eles, os jovens hebreus não tiveram competidor em força e beleza física, em vigor mental e dotes literários. Não tinham rival, não conseguiam, né? Então houve um crescimento espiritual. No versículo 20 do capítulo 1 diz: e em todas as questões de sabedoria e entendimento que o rei inquiriu deles, eles os considerou 10 vezes melhores do que todos os magos e astrólogos que havia em todo o seu reino, né? Então, como no caso de Daniel, na exata proporção em que o caráter espiritual é desenvolvido, aumenta também a capacidade intelectual. Então veja bem, capítulo 1, vale a pena você estudar, e aconselho, estude anotando, pegue um caderno, vá anotando datas, porque nós vamos entrar no capítulo 2, já no sonho de Nabucodonosor. E depois vamos ter datas, profecias, cálculos para realizar durante aí os capítulos de Daniel. Então eu te aconselho a anotar, entendeu? E a estudar o livro anotando também alguns pontos. E é o que eu te recomendo. Estude a palavra do Senhor. Nós já demos um repasse geral, estamos no capítulo 1 de Daniel. Já chegamos em Daniel. Mas a Bíblia é um espetáculo. Cada dia que você lê é uma novidade, é uma aplicação prática para a sua vida.
Que Deus possa te dar discernimento, que o Espírito Santo possa te orientar a ter vontade e sabedoria para buscar a palavra de Deus. Vamos depois, na sequência, para o capítulo 2, onde vamos tratar do sonho de Nabucodonosor. Que Deus nos abençoe, que você tenha uma sexta-feira abençoada na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.